Programa Business in Action. Apresentação: coaches Alex Silva e Samantha Englati. Oferecimento: Espaço Convívio Cowork e Instituto Action Mind. Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui pela página do Instituto Action Mind, também pelo canal 59.1 da TV Transamérica e canal 525 da Central TV, do programa Business in Action. Hoje nós estamos aqui mais uma vez com a mentora Vivi Oliveira, mentora de emagrecimento, junto comigo, mentor de alta performance, Alex Silva. E hoje nós vamos conversar exatamente sobre emagrecimento, sobre o efeito sanfona e as suas consequências. A gente vai falar um pouquinho como funciona, o que acontece, quais são os procedimentos emocionais, como trabalhar com isso dentro dessa luta da balança. Correto, Vivi? Boa noite, seja muito bem-vinda mais uma vez no programa Business in Action. Boa noite, Alex. Boa noite a todo mundo. E vamos lá. Hoje temos muita coisa para conversar. Bacana, Vivi. Vivi, a gente sabe que muitas pessoas sofrem aí com esse ganho e perde de peso. Ganha e perde, ganha e perde. Antes de mais nada, eu queria só deixar claro que a Vivi, ela passou por isso, ela já teve outros momentos conosco aqui, onde ela revelou para vocês essa trajetória dela, de quando ela estava acima do peso, e aí depois ela buscou, voltou a estar em forma. Então a gente traz pessoas aqui que realmente passaram, que vivenciaram algo assim, e não só pessoas que vai vir dizer para você, faz isso, faz aquilo, e de repente nem teve esse resultado, né? Então nós vamos falar de algo que realmente foi vivenciado. Hoje eu tenho a especialização na parte de neurociência com inteligência emocional no sentido de como funciona a mente humana. Então a gente vai conversar um pouquinho dessas questões e também dessa parte mais técnica de emagrecimento com a Vivi. Até, Vivi, se você quiser e pudesse apresentar rapidamente, de repente, para alguém que ainda nunca te viu, que está te vendo pela primeira vez, quem é você, a tua especialização, enfim, um pouquinho da Vivi. Bom, eu sou formada em Educação Física e a minha atuação sempre foi no ramo fitness. Então, eu trabalhei em academias de ginástica, trabalhei em academias de natação, desde a natação infantil, a hidroginástica, as ginásticas coletivas, musculação, bike indoor, pilates, e acabei me especializando na área de gestão. E acabei ficando nessa área por alguns anos. Mas o personal trainer sempre foi o meu queridinho, né? E o ano passado eu fiz a formação com o Alex, nessa parte de mentoria, de inteligência emocional. E agora, com tudo isso que nós estamos vivendo, eu falei assim, eu preciso continuar a minha consultoria, continuar os meus atendimentos de personal, mas eu preciso modificar isso, né? Eu preciso trazer para o momento que estamos vivendo. E foi aí que eu resolvi unir o personal trainer com a parte de mentoria, e mais específico de mentoria de emagrecimento, já pelo meu histórico, né, que eu tive de efeitos de sanfona, de ganho de peso, e quem assistiu a live anterior acompanhou um pouquinho da minha história, e tá dando muito certo, porque os alunos, eles querem só um treino, né, e que você jogue esse treino para eles e pronto, se vire. Os alunos, nesse momento, eles estão... o emocional tá abalado, acho que de todo mundo, e essa mentoria, esse bate-papo que nós temos uma vez por semana via transmissão de vídeo, serve justamente para isso, para fazer os ajustes dos treinos, para conversar, ver como eles estão, porque um acompanhamento, ele não é importante só a parte física. Para a parte física responder, você precisa que outras partes estejam bem. Isso nós vamos ver nessa live hoje, né? Então, nós precisamos trabalhar a parte nutricional, parte de alimentação balanceada e principalmente a parte emocional. Então, esse trabalho ele veio para unir tudo e está dando muito certo, a adesão está sendo muito boa, os alunos estão adorando. Sempre quando vem alunos novos, eles falam, nossa, eu vejo teus alunos mandando vídeo, mandando foto para você, mandando depoimento, e isso é muito bom, isso é diferente
né? E daí essas conversas são muito ricas, essas conversas uma vez por semana. Bacana. É isso. Vi, hoje você utiliza de alguma outra ferramenta, outra metodologia dentro desse trabalho, dessa mentoria, além das capacidades técnicas que você tem como educadora física? Sim, eu uso as ferramentas que a mentoria e o coaching nos fornecem, né? Para ser trabalhado desde de perfil comportamental a tudo que a pessoa precisar. Muitas vezes tem pessoas que saem do foco do emagrecimento na consultoria e vão para outras áreas. Então, eu estou ali pronta para ajudar elas nesse momento a fazer esse equilíbrio, né? Da que a gente chama da tríade. Então, tudo vai Legal, depender do foco e do objetivo do aluno. legal. O pessoal que for chegando, vai deixando suas perguntas, vai deixando o seu comentário. Nos diga se tiver legal o áudio. Para mim, aqui, o retorno da Vivi está um pouco baixo, a gente vai ver o que está acontecendo, mas para vocês, como que está o áudio? Tá bacana? Vai sinalizando para a gente, assim que possível, como está a questão dessa transmissão para vocês. Vivi, para a gente dar início à nossa conversa um pouco mais técnica, eu queria que você falasse para a gente um pouquinho em relação a essa questão do IMC, desse índice de massa corporal, como funciona, o que é, enfim, conta para a gente. Bom, o IMC, ele vai calcular, né, a tua massa corporal baseado no teu peso e na tua altura. Então, é um índice muito usado, é o primeiro índice usado pelos médicos e pelos educadores físicos, pelos nutricionistas. Nós temos outros cálculos mais precisos, né? Mas o IMC é o mais usado. Pode ser que não dê certo calcular o IMC para alguns casos, como, por exemplo, pessoas que fazem musculação e já tem um percentual de massa magra muito alto. Então, a gente tem que lembrar que o músculo ele pesa mais, né? Ele é mais pesado, então ali vai dar uma diferença. Pode ser que apareça até um sobrepeso que não exista, né? Pelo peso da massa magra. Mas para a maioria da população ele dá certo. Então, a gente pega o peso e daí a gente vai dividir pela altura ao quadrado. E daí, Um exemplo que a gente pode dar, se você quiser, eu posso passar o meu, eu estou com 82, então você faria a altura de 1,7 vezes 1,79 por 82, isso? É 1,79, né? Que você tem? Isso, vezes 1,79, correto? É 1,79 vezes 1,79. Isso, aí o resultado por 82. Isso, mas é 82 pelo resultado da altura. Tá? Então, primeiro a altura e aqui o peso e aqui a altura. Legal. Depois e a aí gente dá disponibiliza essa fórmula para vocês. Ok, a gente disponibiliza ali nos comentários, correto? Isso, E daí Bacana. nós vamos ter um resultado. Esse resultado ele vai nos dizer se a gente está abaixo do peso, se o peso está normal, se há um sobrepeso ou se já estamos entrando na obesidade. E daí a obesidade nós temos grau 1, 2 e 3. Cada nível ele tem uma especificidade, né? Legal. Principalmente os casos de obesidade. Vi, você acredita que esse índice, ele gera, ou começa a gerar, de repente, algum tipo de drama emocional também? Claro. O que você... Pode falar. Eu vejo porque a gente vive em cima de padrões, né? Padrões que já estão aí há muito tempo. E um exemplo bem clássico dos padrões é você abrir o Instagram e procurar sobre coisas fitness. Então, você vai achar aquelas moças lindas de seus 18, 20 anos, com um corpo maravilhoso, que não passaram por nenhuma gestação e vivem do fitness, por mais que não sejam profissionais da área da saúde, como é o educador físico, e você começa a se achar o patinho feio. Ali começa, né? Pelo estigma da beleza. Você esquece que você já teve 1, 2, 3, 4 filhos, que você já tem seus 30, 40, 50 anos, mas você quer o corpo, né, de uma pessoa de 20, de uma pessoa de 18. E aí começa o drama. Ok, mas a gente tem algumas exceções, né? Mulheres que de repente passam, lógico que não é só mulheres que brigam com a balança, homens também, mas
tem mulheres que passam por uma gestação e ela volta a ter um corpo super magro, super bacana, sem, de repente, ficar com esse efeito de sanfona que a gente chama, né? Sim, sim. Tudo isso vai do histórico de cada pessoa, né? Legal. Então, ou se de repente a pessoa já fazia atividade física ou não, tem questões da pele de cada um, tem pessoas que têm uma propensão à flacidez, à estria, N fatores, tá? O que a gente não pode é ficar pensando em colocar um padrão ali no pedestal e viver em cima disso, e começar a se abalar emocionalmente, digamos, por causa desse padrão. Até uma coisa que a gente estava comentando, né, Vi, meio que nos bastidores, nós dois, tem muitas pessoas que ela pensa que perder peso é só quando baixa o peso da balança. E às vezes ela entra para a academia, ela não baixa o peso corporal na balança, pelo contrário, às vezes ela até ganha, né, Vi? Mas ela está diminuindo o percentual de gordura. Como trabalhar com isso, Vi? Bom, como a gente já estava conversando, eu acho que o mais importante é informação. Então, a pessoa, Uhum. quando chega na academia, ela não tem as informações técnicas que os professores têm, o conhecimento que os professores têm na área. E muitas vezes essa informação, ela não é entregue ao aluno, né? A época que fiquei sem treinar, eu sempre fui da dança e quando eu resolvi fazer musculação, para mim era um mundo muito estranho. Falar em bíceps, tríceps, eu sei lá o que é isso, né? Até eu decorar e entender, antes de eu começar a faculdade de educação física, era um mundo totalmente diferente do que eu vivia. E é assim para a maioria das pessoas, apesar da informação estar muito comum para ter muito fácil acesso hoje em dia. Os nossos alunos não são obrigados a ter conhecimento técnico. Então, muitas vezes a falta de informação acaba prejudicando o quê? O emocional, uma coisa que a gente nem tem consciência do que está fazendo. Então, se você entrega a informação correta para o teu aluno e que num primeiro momento ele pode estar ganhando massa muscular, mas a atividade dele, a dieta não está sendo suficiente para ele queimar mais gordura, ele vai ter um aumento de peso, mas que isso vai se equilibrando com o passar do tempo. Então, se essa informação é dada para o aluno, você já libera ele de um pesadelo emocional que ele poderia ter, por nada, Sim, né? sim. Dentro de um quantitativo hoje, você tem algum parâmetro de índices de obesidade hoje no país ou aqui no estado, algo assim? Temos. O Ministério da Saúde dá algumas, várias, né? Vários percentuais. Eu trouxe alguns para vocês, mas eu queria só, antes de falar sobre isso, Alex, queria dizer que o foco da nossa live tem o foco científico, é voltado para a saúde, mas que a gente não pode esquecer que tem muitas pessoas que estão acima do peso e estão bem na sua condição. Uhum. Física, emocional, elas se gostam do jeito que elas são, e nós não estamos aqui para ir contra ou rebater isso. Pelo contrário, nós estamos aqui para trazer informação e ajudar as pessoas que estão nessa luta do efeito sanfona e não sabem o que fazer para parar com isso, né? Elas querem um emagrecimento definitivo, então nós vamos mostrar o que elas precisam fazer e aonde podem estar as brechas para que isso esteja sendo dificultoso. Bacana. É bem isso, né, Bia? Aquelas pessoas que se aceitam como estão, que se valorizam como estão, que se sentem bem, independente com 30, com 40, com 60, com 70, ou eu como um 82, mas que estejam bem, ótimo. A gente está para falar realmente para aquela pessoa que, de repente, ela tá com um X de peso, mas ela não se sente bem, ela não se sente bonita, não se sente atraente, não se sente confortável, né? Ou começa já a acarretar até questões, dores físicas, porque tem pessoas que nossos joelhos, muitas vezes, tornozelos, acima de com peso excessivo, começam a gritar. Então, a gente está aqui para falar para essas pessoas também, mais para essas pessoas, inclusive, né, Vi? Exatamente. E daí a gente vem aí com os dados do Ministério da Saúde que são, assim, alarmantes, né?
Esses dados que eu vou passar é de uma pesquisa que foi feita o ano passado, lá por julho, Uhum. e ele fala que mais da metade da população no Brasil tem excesso de peso. Então, são aí 55,7%. Uau. E o que preocupa é assim, a faixa que mais aumentou dentro disso é a faixa de idade de 18 a 24 anos. Fast food, poucos Muito, exercícios. muita comida industrializada, muita comida de fácil preparo, Sim, né? Não sim. culpo, porque a nossa rotina, ela muitas vezes não nos permite, né, montar uma refeição de qualidade, mas a gente vai falar isso lá na frente. E assim, infelizmente, as mulheres, né, estão à frente dos homens quando o assunto é excesso de peso. E quando a gente fala disso, já que você trouxe essa questão de mulher, que fator que leva a essa ganha de peso, tanto para o homem quanto para a mulher? Quais são esses fatores? Olha, eu acho que, eu acho não, é o que eu vivi, o estresse. Uhum. Né? O estresse, ele é um efeito cascata. O estresse, ele gera ansiedade. Uhum. A ansiedade te gera compulsão alimentar, porque você vai descontar, normalmente você desconta nos que estão próximos a você, nos familiares, né, com a instabilidade de humor, mas a compulsão alimentar, ela é presente, e juntando tudo isso ao longo dos meses, do tempo que vai passando, você vai tendo excesso de peso, né? Porque Legal. daí você acaba acumulando um monte de coisa, você acaba não dormindo bem, e daí não dormindo bem, aí nós vamos falar mais pra frente, eu não vou adiantar muita coisa não. Viu, eu quero dar um abraço bem carinhoso na Beatriz, ela fez uma pergunta para nós. Ah, que legal. Então, boas-vindas, seja bem-vinda, Beatriz, bom ter você aqui. Ela perguntou o seguinte para nós: a genética também influencia nessa questão de perda de peso após uma gestação? O que você tem para dizer para ela? Posso responder daqui a pouquinho? Pode, claro. Mas eu já vou dar uma dica aqui para você, Beatriz. Sim e não, tá? Mas aí a gente vai esperar a posição da Vivi, mas aí eu complemento com a Vivi aqui e te digo o porquê que sim e o porquê que não. Vai depender muito, tá? Porque envolve realmente questões não só genética, mas muito emocional, né? Vai depender de como vai estar essa tua dieta também, da tua alimentação, das tuas atividades diárias. Então, assim, a genética influencia? Influencia, mas é uma porcentagem. E aí eu vou falar sobre isso a partir do momento que a Vi der um posicionamento para você aqui. Uhum. Então, já está marcadinho aqui para eu falar disso, tá, Beatriz? Eu não vou esquecer de você. Só para a gente estar retomando, Vivi, a gente estava falando justamente, então, desses fatores, do estresse, da ansiedade, que pode gerar esse ganho de peso, né? Uhum. E o que acontece quando a gente fala disso, Vi? A minha primeira formação é em educação física, porém hoje eu não atuo na área, já faz alguns anos, né? Fui atleta, para quem me conhece sabe que fui atleta alguns poucos anos da minha vida, então eu só fui durante uns 18, 19 anos da minha vida fui atleta, nada muito mais do que isso, e hoje eu trabalho muito com essa questão mais de alta performance. E quando eu falo de alta performance, não é só a questão voltada para a atividade física, mas é a questão de você obter os resultados que você deseja. Lógico que a gente usa muitas ferramentas para isso, né? Tanto de PNL, coaching, neurociência, inteligência emocional, que é a minha especialização hoje como funcionamento humano. Então, quando você faz ansiedade, eu quero deixar isso muito claro, ninguém tem ansiedade, ninguém é ansioso, nós fazemos ansiedade, né? Porque para nós fazermos essa ansiedade, nós precisamos pensar algo. E quando você pensa algo, antecipa o futuro, tá? Vamos pensar nessa ansiedade de antecipação. Tem dois tipos de ansiedade. Nós vamos pensar nessa ansiedade de antecipação. Quando você antecipa o futuro, você gera uma preocupação violenta. E aí você começa, meu Deus, vamos pensar assim, acho que a Vi usou isso na outra live, Vi. Você estava falando, acho que a cachorra quer fazer parte da nossa live, ela está com alguma dúvida ali.
que acontece? Quando você tem uma entrevista de emprego em uma semana, e é muito importante essa entrevista, você precisa passar nessa entrevista, e você começa a gerar uma ansiedade. Meu Deus, o que ela vai perguntar, o que eu vou falar, como que eu vou fazer, como que eu vou me posicionar. Você já está sofrendo por antecipação. E toda vez que você tem esses pensamentos acelerados, você tem um estado emocional. Então, isso reflete em comportamento, né? Ou de euforia, ou de uma preocupação, e traz você para um estado um pouco mais apreensivo. Com isso, o que acontece fisiologicamente? Começa a liberação de cortisol, de outros neurotransmissores, que é o que vai gerar o estresse. Tanto que o cortisol é o que gera o estresse, né? E aí você começa a ter uma alimentação inadequada, ou até começar a comer mais, né? Uma forma de comer mais compulsiva, e que vai fazendo com que você comece a ter ganhos de peso, né? Ou às vezes até a tua própria ansiedade que você faz para perder peso, ela pode estar jogando contra você para ganhar, né? Então, às vezes você vai, treina, malha um monte, todo dia, frequente, tem um baita de um profissional do seu lado, uma Vivi Oliveira, que eu super indico, né, Vivi? Sim. E chega ali, tá subindo, tá ganhando. Ou é massa magra, que você vai estar ganhando, que é o que a Vivi já falou, ou pode ser realmente uma ansiedade aí, por querer tanto perder, o teu corpo emocionalmente vai liberando outras substâncias e vai fazendo você, em vez de perder, acabar ganhando. Isso aí a gente vai falar mais pra frente também. Só para deixar um pouco mais claro aí para vocês essa questão que a Vivi está falando do estresse, da ansiedade, a gente acaba esbarrando muito nisso, né, Vivi? Sim, sim. Uma coisa, de repente alguém pode estar se perguntando, mas meu Deus, aumentou o número de pessoas com excesso de peso no Brasil, aumentaram os índices de obesidade, mas como? Se está todo mundo praticando mais atividade física, tem muita gente sem tomar refrigerante, como, né? Como que a gente está indo contra? Isso pode ser justificado pelo aumento no consumo dos alimentos ultraprocessados, aqueles com muita gordura, sódio, muito açúcar. Então, às vezes você acha que, eu só comi uma lasanha congelada, mas você não tem ideia do lixo nutricional que aquilo é, né? O excesso de sódio, o excesso de tudo. Você diz, mas eu tomo leite todo dia, mas você só toma leite, digamos, um leite que dura 3 meses numa caixa, e daí você acha que você está tomando leite, mas você está tomando um monte de conservante. Então, são essas atitudes que às vezes a gente acha que está indo bem e está fazendo um retrocesso, porque a gente está esquecendo aquela base dos alimentos ricos em nutrientes, daquele prato colorido, bonito. Então, vamos seguir, porque senão eu vou adiantar coisa que eu não quero adiantar. Vamos falar sobre esse processo de luta da balança. Vi, isso aqui é papo para mais de 1 hora, Vi. Jesus, né? E a gente fala pouco. Vi, a gente já conversou sobre alguns fatores, né? Essa questão do estresse, essa questão mais emocional. E outro dado bacana, que aí é de uma reportagem, tá? Que saiu, e é científico isso. 85% das pessoas que são obesas, que estão lá naquele grau de obesidade, né, 2, 3, que você falou ali do IMC, cientificamente é por alguns traumas psicológicos, por algumas coisas que aconteceram, de repente, lá na infância, né? E quando a gente fala de traumas, a gente não está falando só de abuso sexual, também. Então, existe outros tipos de trauma também, né? A questão da indiferença, a questão de ouvir dos pais desde pequeno, você é feia, você não tinha que ter nascido, enfim, coisas pesadas que faz com que você compense isso de uma outra forma, porque você sente prazer na comida, e você não tinha esse prazer de carinho, de paz, de ser bem-quisto, de ser pertencente à família, enfim. Então, são alguns fatores aí que trazem emocionalmente, não só a questão fisiológica. Lógico que muitas pessoas ganham peso através da fisiologia, mas também sempre tem uma emoção por trás, né? Que emoção desperta... Vou deixar uma pergunta para você e para eles. Né? Quais emoções despertam em você quando você está se alimentando?
Boa. Nas tuas refeições, que emoções despertam em você? Comenta aí. Comenta aqui que eu quero ver teus comentários. E já peço para vocês, compartilhe essa live. Chama alguém que vocês gostam, que vocês gostariam que eu ouvisse isso. Porque aqui não é só ganho de peso, a gente está falando de emocional também. Tá? E comenta para mim, quais emoções despertam em vocês quando vocês estão se alimentando. Vi, quer responder essa? Eu queria responder antes a pergunta da Beatriz, posso? Pode. Então, assim, às vezes a gente pensa, mas não é só por causa da alimentação, né? Isso que a gente estava falando agora, que eu vou ter acúmulo de peso. Então, eu vou te mostrar em percentual dos casos atuais de obesidade e o percentual disso. E eu vou te dizer que somente 5% dos casos hoje de obesidade tem alguma causa hereditária ou congênita, causado por uso de medicamentos ou de alguma causa neurológica ou endócrina. Então, assim, 95% dos casos, aí sim, né, são causados por fatores ambientais, culturais, sociais, emocionais, mas principalmente também pelo sedentarismo e pela má alimentação, pelos maus hábitos. Então, se você já se pegou dando aquela desculpa que é o medicamento que eu estou tomando que está fazendo engordar, é a minha tireoide que está desregulada, olha bem porque você está dando a desculpa para você mesmo, você não está dando a desculpa para ninguém, né? É isso aí. Dá um abraço aqui na Mônica também, que entrou agora. E foi o que eu estava falando aqui, que eu antecipei um pouquinho para a Beatriz, né? Então, o percentual hereditário ele é muito pequeno. O grande diferencial para esse ganho de peso que a gente tem pós ou pré-gestação ou sem gestação mesmo, é muito do teu emocional. É muito o que você sente ao comer. É como você gerencia a sua fome, né? A questão da fome psicológica, a fome e a fome fisiológica, né? Porque muitas vezes, quando eu dou treinamentos ou aulas, ou estou em processo, porque eu atendo terapeuticamente com a hipnose de emagrecimento, né? Que as pessoas gostam de colocar um processo que acontece muito dentro da hipnose, é o balão gástrico, né? Então, assim, o que acontece? Muitas vezes, quando eu falo assim para você, faz o teste aí, pensa numa comida que você gosta, mas eu quero uma sobremesa, eu vou pegar uma que eu gosto, um mousse, vamos pensar num mousse de chocolate. Muitas vezes a pessoa saliva só de pensar no mousse de chocolate, mas você acabou de jantar. Né? Você não está com fome. Ou quando mesmo que você esteja comendo aquele mousse, você coloca um pouquinho ali, né, para você, mas um só não te basta. Você precisa ir lá e pegar mais um pouquinho. O que você fala para você? A mentira que você conta? Não, mas é só mais um pouquinho. Hoje é o dia do lixo. É o dia do lixo mesmo, né, Vivi? Então, eu me permito mais um pouquinho. Já pisei na bola a semana inteira, o que custa? Né? Então, assim, é algo de como você vai gerenciar o teu pensamento, as tuas emoções, né? Igual eu falei para vocês, e a Vi vai responder aqui para mim. Quais as emoções que despertam em você quando você se alimenta, né? E aí tem outras perguntas que podem ser feitas. Quais as emoções que te levam a comer? Quais as emoções que despertam em você quando você já se alimentou? Né? Porque tudo tem uma emoção por detrás. Então, tudo tem que ser gerenciado. Lógico que aí, como diz a Vi, a gente tem só 5% da questão hereditária. Muito é do nosso pensar e dos nossos hábitos, que aí a gente tem vários. Até um livro que eu gosto de indicar bastante, que ele se aplica em qualquer ocasião, é O Poder do Hábito. De como você construir hábitos saudáveis de alimentação. Vi, topa me responder então? Que emoções despertam em você quando você se alimenta? Prazer, e aguça tudo, aguça o olfato. O prazer é o principal, né? Você vai mastigando a comida e vem aquele né? Da comida gostosa. Acho que é o principal. Né? Prazer, satisfação, alegria, né? Com certeza.
Com certeza. O que não pode, que eu brinco, o que não pode é vir a tristeza. Porque a tristeza, ela vem porque você já diz assim, eu comi demais. E você foi naquele mais um pouquinho, e daí sentiu a barriga pesar. Às vezes a gente quer comer até a barriga doer, e daí vem a tristeza, porque vem o arrependimento de tudo que você comeu, né? Então tem que comer até não ficar triste, até ficar saciado. Isso aí. Que aí é que eu falo da fome fisiológica e da fome psicológica, né? Quando você come a mais do que é para saciar, aí já é psicológico, já não é fisiológico, tá? Vive, isso é papo para mais de 1 hora, Vive. É. Vive, eu quero emagrecer. Mas será que eu tô fazendo certo, Vive? Como trabalhar com isso? Como saber? Antes de eu responder isso, eu vou te perguntar qual é a primeira frase que uma pessoa ou você pensaria. Você quer emagrecer? Qual a primeira frase que vem na cabeça? Mas eu tô bem assim, Vivi. O que você tem que fazer para emagrecer? Qual é a primeira frase que vem na tua cabeça? A Vivi tá querendo fazer eu perder peso, gente. Eu tô bem assim, Vivi. Você tá me achando gordo, Vivi? Eu vou fazer o seguinte, então. Coloquem aí nos comentários a primeira coisa que vem na tua cabeça quando você pensa ou quando você fala para alguém que você quer emagrecer. Eu vou te ajudar. Eu vou responder pra você. Isso. Preciso ir pra academia, Vivi. Preciso começar minha dieta. Eu acho que a frase de maior impacto é tenho que fechar a boca, né? Você acha? Uhum. Eu acho que antes das pessoas pensarem em qualquer coisa, ela pensa em fechar a boca. É mesmo? Só que tá mais próximo do alcance, é mais fácil. Você viu? É isso que dá pra perguntar pra alguém que não quer perder peso, Vivi. Eu não pensei nisso. É verdade. Né? E o pior é que daí não é a academia que elas vão procurar. O que você acha que elas procuram, Vi? Elas vão procurar aquelas dietas malucas que tem por aí. Eu não vou nem citar o nome delas. E o que você pensa sobre isso? Vamos conversar um pouco sobre isso. Bom, eu acredito que tudo que seja muito brusco, né? Um exemplo é uma freada brusca de um carro. Se você freia brusco, muita coisa pode sair do lugar e isso nem sempre é bom, né? Às vezes você está evitando uma coisa, mas nem sempre é bom. O resultado que você tem dentro do que está no carro. Se você freia lentamente, tudo vai acompanhando até a parada. E a dieta é a mesma coisa. Tudo que você começa muito brusco, normalmente eu vejo pela minha experiência, já aconteceu isso, eu começar uma dieta muito drástica, só que eu não estava bem emocionalmente, e eu consegui levar aquela dieta aí por uns 15, 20 dias. Tive um resultado ótimo, não vou dizer que não, deu resultado. Só que eu não consegui ficar nessa dieta há muito tempo, porque ela era muito agressiva para o meu corpo. E eu não estava levando tão bem a atividade física como eu gostaria na época. Quando eu saí da dieta, eu não tinha dado tempo para o meu corpo se adaptar a uma nova alimentação. O meu cérebro estava em estado de alerta o tempo todo, porque ele estava sentindo que o meu corpo estava sendo agredido. Então, esse estado de alerta fazia com que ele tentasse até, de repente, reter calorias, reter energia para se proteger. O meu corpo, então, não se adaptou, porque foi um tempo curto. Fisiologicamente, né, não aconteceu isso, a atividade física não estava boa e o meu emocional também não estava equilibrado. Então, quando eu saí da dieta, eu saí com aquela fome e querendo comer tudo que eu não tinha comido nos outros dias, né? Por mais que eu tivesse os intervalos do famoso dia do lixo, o meu emocional ainda almejava comer para tentar me satisfazer emocionalmente. E daí todo o peso que eu perdi em 15 dias, ao longo de 30 eu recuperei. E como que você se sentia quando isso acontecia? Qual o sentimento que você tinha? Ou que você pensava? Eu já vou responder a tua pergunta aqui, tá, Beatriz?
a outra que você fez, só a gente concluir aqui essa etapa com a Vivi. O que você pensava e sentia nessa época, Vivi? Você sente frustração, você fica mais ansioso, porque você também pensa nas pessoas que estavam acompanhando essa tua rotina e que você está mostrando que você é fraco, que você não consegue se manter nela. Então entra o orgulho também, né? Uhum. Entra e um pouco de baixa estima também, né? Sim, sim. E daí você, nisso, desencadeia várias sensações ruins, vários sentimentos ruins, de baixa autoestima, e vai te fazendo não vencer a compulsão alimentar. Aí você quer comer mais para satisfazer e dizer assim, não, mas é só isso, é só agora, daqui a pouco eu volto. Ai, nossa, 15 dias nessa dieta, eu mereço comer agora. Eu falei isso na live anterior. Uhum. Né? Aquela coisa de você justificar o porquê que você está tendo aquela ação. Exato. E como que você fez, assim, não comenta muito a fundo agora, que a gente vai falar disso em comportamentos emocionais daqui a pouquinho. Mas qual foi o primeiro passo que você deu para reverter esse tipo de pensamento e, tipo, não, agora eu vou até o fim, eu vou conseguir, eu vou provar para mim, antes de para qualquer pessoa, que eu consigo? Eu me estabilizei emocionalmente. O resto eu já sabia o que fazer. Sim. O resto não era segredo. Você sabia o que tinha que fazer, mas não sabia como fazer. Não, eu sabia como fazer, mas eu não estava bem emocionalmente para aguentar esse processo, que não é um processo milagroso, né? Não é fácil. Tudo que a gente faz na vida, ele tem um preço. Você tem que abrir mão de você comer aquele chocolate a hora que você quer, de você se empanturrar antes de dormir. Tem várias coisas que você tem que abrir mão. Então, isso tem um preço. Então, já é praxe, todo mundo já sabe. Mas o emocional, eu acho que é o que mais abala, é o que eu senti que mais abalou em mim. Legal. Vivi, eu tô com uma pergunta aqui da Beatriz, me perguntando o seguinte. Quando eu estou comendo, eu me sinto muito feliz. Né? Amo comer. Mas eu já vi alguns estudos que ao comer é liberado dopamina. Tá? O que acontece? Existem várias formas, várias formas de liberar dopamina. Uma delas é com a alimentação. Um alimento, ele desperta a dopamina, libera a dopamina em alta quantidade, que a mulherada ama de paixão. Você quer fazer um bom papo com uma mulher, é começar com esse alimento, chocolate. O chocolate, ele libera uma dopamina muito grande. A sensação de prazer, de bem-estar, de alegria, né? Quando você come um chocolate, seja o teu de preferência, né? Eu vou pegar um que eu gosto aqui, que é o Ferrero. Quando você come um Ferrero, qual a sensação que você tem, né? Ou toda essa sensação de prazer, de alegria, de bem-estar é a dopamina. Coisa que também você tem através de atividade física, né? De exercícios físicos. E quando a gente fala de atividade, gente, isso sou eu que estou falando, tá? Não posso falar pela Vi, mas eu costumo dizer que atividade física não é só academia. É qualquer atividade que você tenha aí 10 a 15 minutos de prática. Isso é uma atividade física. Seja uma natação, seja uma caminhada, seja andar de bicicleta com os seus filhos no parque. Isto é atividade física. Não é simplesmente ir para academia. Academia, musculação é atividade física. Não resuma a atividade física em musculação, tá? Pelo menos isso é o meu mapa, é a minha forma de ver, tá? Então, a dopamina, ela libera, sim, a alimentação libera, sim, a dopamina, tá? A Mônica, ela escreveu que nós não podemos comer até nos sentir culpados, nos sentir culpa. Nunca, jamais. Tudo aquilo que você faz, seja alimentação, seja tudo que você faça com que você se sinta culpado, não é legal, não é positivo. A ideia é que você viva bem dentro dos limites que você coloca para você, né? Porque o limite ele não existe, ele é colocado, tá? Se eu coloco uma faixa amarela aqui na minha frente e falo, a partir daqui você não pode vir, e eu respeito esta faixa amarela, ela é um limite, tá? Se não, ela só é uma limitação.
Tá? E nós temos limitações emocionais. Agora, tudo aquilo que te faz mal, que você sente culpa, porque a culpa é um sentimento, não é uma emoção. A emoção é o que vai disparar esse sentimento de culpa. E aí a gente precisa entender qual é a emoção que disparou este sentimento de culpa. Tem diferença entre a emoção e o sentimento. Tá? Tanto que eu perguntei para Vi. Vi, quais emoções despertam em você quando você se alimenta? Ela me disse. Depois eu perguntei, o que você sentiu quando você entrou nesse efeito sanfona? Né? São diferentes, ok? Tem mais algum comentário aqui? Eu vou ir vendo e vou falando conforme a gente consegue, senão eu já não consigo avançar na live. Mas aqui a Beatriz também escreveu o seguinte, Vi, quando você perguntou, né, qual a primeira frase, para ela, vou começar minha dieta na segunda. Né? E aqui eu gosto de falar sempre, Vi, que é o seguinte, o depois é sinônimo de nunca. Né? Seja para dieta, seja para o que for na sua vida. Você falou, eu vou começar na segunda, você não está dizendo qual segunda você vai começar. Eu posso começar na segunda que vem, como eu posso começar na última segunda do ano, ou a primeira segunda do ano de 2021, ou 2022, porque eu não especifiquei. É uma segunda, né? E tudo aquilo que eu deixo para depois, a tendência é que eu não faça. Tá? Então, anota isso no coraçãozinho, depois é sinônimo de nunca. Isso eu falo sempre nos meus treinamentos ou nos meus processos de mentoria. Eu sempre falo isso. Gente, é fazer agora. Quando? Quando eu vou fazer? Ah, eu preciso. Você dizer que você precisa, você está dizendo para o seu cérebro que você precisa, mas não precisa agora. Pode ser depois. E aí fica para depois, ou depois não chega. Tá? Então, Beatriz, vai mudar aí, ó, pensamento. Se você precisar fazer dieta, eu não sei se você precisa ou não, tá? E não precisa comentar ali, só se você quiser, mas eu vou começar nesta segunda, eu vou começar amanhã, né? Não precisa esperar a semana que vem. E a Vivi tá aí, ó, à disposição, se você precisar. Certo, Vi? Certo. Posso voltar lá no processo do quero emagrecer? Será que estou fazendo certo? É isso que eu vou reperguntar, eu vou te perguntar de volta. Eu quero perder peso, eu quero emagrecer, mas será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou no caminho? Como que eu identifico isso? Primeiro a gente vai falar no que é mais comum, o que as pessoas, quais as primeiras coisas que as pessoas recorrem quando querem emagrecer. Então nós já falamos das dietas malucas, né? Falamos sobre os efeitos que elas causam, que elas podem causar, mas tem uma segunda coisa que também promete emagrecimento rápido e que muitas pessoas acabam se tornando dependentes, que são os remédios. Sabe aquele remédio milagroso que diz que você vai ficar com a barriga chapada e daí você toma, e eu já tomei, fiquei com o intestino preso uns 4 dias. É aquele remédio novo que saiu, aquela fórmula, ou você mesmo pede para o teu médico um remédio, uma fórmula, né? Você acaba entrando num círculo vicioso de dietas malucas, de medicação, e aí que entra o efeito sanfona, o mais conhecido como o efeito sanfona. Você emagrece rápido, aí você para com aquilo, só que você, como eu já disse, não é uma coisa que se tornou parte da tua rotina, o teu corpo não se adaptou ainda a isso, você para, você volta. E você vai voltando a ganhar aqueles quilos com o passar dos meses, às vezes é muito rápido, porque aí depende como está o teu grau de ansiedade, como que está o teu emocional, para você voltar. E daí você volta, você diz, meu Deus, eu preciso perder peso. De novo, você vai lá e comete os mesmos erros. E o efeito sanfona, ele é simplesmente conhecido por uma coisa que não é só no efeito sanfona que acontece, mas em várias coisas da nossa vida. Se você faz as mesmas coisas sempre, o que vai acontecer? Você tem sempre os mesmos resultados. Então, para pensar agora no que você tem feito e os resultados que você tem até o momento. Se não está dando certo, alguma coisa você está fazendo de errado. Para que caminho você está indo? Para o caminho ruim
onde você está se maltratando com dietas malucas, com medicação, ou você está indo para um caminho bom, onde você está cuidando da tua alimentação, cuidando da tua saúde com atividade física, e você está melhor emocionalmente, mais equilibrado. Então, veja isso, os teus resultados estão se repetindo ao longo do tempo, é sinal de que você não está indo para o caminho certo. E daí isso vai gerando o quê? Além de você voltar no teu peso, vai gerando um acúmulo maior de gordura corporal. Você vai ganhando mais gordura com o passar do tempo. E tem aquela falsa sensação de que, eu emagreci, mas eu fiquei flácido. Fiquei flácida. Tem N fatores aí, né? Se você só emagrecer, você perde de gordura, de 1 quilo que você emagrece, 30%, 300 gramas é gordura. O restante é líquidos e dentro desses 70% entra os músculos também. Então, não é só a dieta e o medicamento que vai te trazer o resultado que você precisa. E a gente tem uma falsa ideia, a gente tem uma mania. Isso é do ser humano, não é eu, você, somos nós. Às vezes a gente acaba pensando em milagres, né? Como se a gente fosse dormir acima do peso e no outro dia fosse acordar esbelto, cabendo numa calça com a numeração que você deseja. Então, né? Para pensar no que você está fazendo e que caminho você está tomando. Milagres não existem. E até você falando isso, você fez lembrar uma frase que eu falava muito no esporte, que eu falava assim, dentro do esporte a gente trabalha muito com essa questão de métrica, de não só de metas, de objetivos, de campeonatos, mas a gente trabalha muito com essa questão de ganho, de perda de peso, né, o peso ideal. E eu falava sempre assim, se você levou uma semana para ganhar esse 1 quilo a mais, pense que você vai levar 2 ou 3 para queimar esse 1 quilo, para você eliminar ele. O eliminar, ele é muito mais vagaroso do que o ganho. O ganho você pode ganhar em 2, 3 dias, né? Porque é como a Vi falou, tem injeção de líquido, daí você retém, enfim, o quanto você ingere por quanto você queima. Então, o eliminar ele é muito mais vagaroso do que o ganho de peso, né? E a Mônica, ela falou aqui que é o efeito procrastinação. Muitas vezes, ela estava falando ali dessa questão do depois, né, sinônimo de nunca e tal. E é bem isso, as pessoas vão prorrogando, né? Nós, seres humanos, vamos, amanhã eu começo, segunda, vai procrastinando, e aí ela cai nessa medida que a Vi trouxe, de querer o efeito milagre. Aí vai para medicação, vai para outros tipos de recursos que talvez te traga outras causas, né? Ou patologias até, né, Vi, que às vezes pode acabar desenvolvendo por medicamentos milagrosos que realmente, na verdade, não fazem milagres. Daqui a pouquinho eu vou estar falando sobre o que esses medicamentos fazem e por que atrapalham tanto, né? Mas uma coisa que eu acho bem importante, e eu sempre digo, a atividade física, ela tem que ser ela tem que estar dentro da tua rotina, assim como você tem que tomar banho, escovar os dentes, se alimentar, porque você não está fazendo por fazer ou porque a sociedade impõe que você pratique atividade física. Você tem que pensar que você está fazendo a manutenção da tua saúde. Né? Então, isso é bem importante. Hoje mesmo puxei a orelha de uma aluna que falou, eu não consegui treinar ainda. Depois de uma semana, eu não consegui. Eu falei assim, mas tem que ter 30 minutos no teu dia, que você peça ajuda para as pessoas que estão à tua volta, para que você possa, nesses 30 minutos, cuidar de você. Será que você não tem 30 minutos no teu dia para cuidar de você? Será que você não é tão importante para se dedicar somente 30 minutos de 24 horas? Eu puxo a orelha e pego nos calos mesmo. Você viu, né, Alex? Mas tem que ser, a gente precisa de... Né, a mentoria é isso. A mentoria, quando você busca um mentor, você está buscando alguém que te cobre, alguém que esteja ali contigo, beleza, eu estou aqui, vou me dedicar pelo teu resultado, mas vamos fazer, né? É a pessoa que vai te cobrar. Eu digo, muitas vezes eu digo que é um amigo que você tem, que ele caminha o caminho com você. Porque a grande questão não é o caminho,
A grande questão é como você caminha este caminho, né? E às vezes o teu caminho, ele é solitário. E a grande questão é, não sou eu, não é a Vi que vai fazer o caminho por você, mas nós podemos caminhar o caminho com você. Se você não for para o caminho, eu e ela também não vamos. Mas a partir do momento que você caminha o caminho, você pode ganhar amigos para caminhar este caminho. E isso é o papel do mentor. É dizer para você o que dá e o que não dá certo, porque já foi testado, já foi vivenciado, já foi comprovado, ou por ele mesmo, ou pela ciência, né? E fazer com que isso aconteça, porque ele sabe os atalhos desse caminho, né? A questão não é você... você pode conquistar e encontrar todas as respostas que nós encontramos, mas a questão é o quanto tempo você vai levar para descobrir o que a gente já descobriu. Né, Vi? Sim. E às vezes dói ouvir, né, certas coisas. Sim. Dói, mas eu falei isso no final de semana para um amigo. Eu falei que o mentor é como se fosse um amigo. E o amigo não é aquele que dá o joinha nas tuas fotos. O amigo é aquele que te puxa a orelha quando você precisa, é aquele que te diz, você não está indo para o lado certo, vamos por aqui que é mais fácil. Eu acho que se for assim, o que você acha? Né? É te conduzir, né? Porque se ele está fazendo isso é porque ele gosta de você, porque ele se preocupa com você. Exato. E é bem isso, né? É uma preocupação, é caminhar realmente esse caminho juntos, né? Juntos. Porque muitas vezes a gente tem as pessoas que não apostam na gente. E às vezes é pessoas de dentro da nossa própria família. Né? E aí, às vezes, essa mentoria, esse apoio de fora, ele é essencial. Com certeza. Vi, a gente vai conversar um pouquinho sobre comportamentos versus emocional, Vi? Vamos. Então, acho que agora você vai fazer mais perguntas para mim, Vi? Vou fazer bastante também, hein? Legal. Tá bem equilibrado, né? Tá, eu acho que tá bacana. A gente tá com 40 minutos de live e eu te digo que eu acho que nós vamos, se você topar, quando der 1 hora aqui, eu finalizo a transmissão para o programa Business in Action e a gente segue aqui com o nosso pessoal da página do Instituto. O que você acha? Claro, podemos sim. Então, tem assunto para mais de metro, que nem diz, né? Legal, perfeito. Então tá, a gente vai falar de comportamentos e emocional. Vi, o que você tem para nos dizer a respeito desses comportamentos, comportamental mesmo, que nós, seres humanos, temos quando a gente está na nossa rotina, ou quais os comportamentos que a gente acaba adotando para essa eliminação de peso? Vou falar de novo, né? Porque eu já tive esses mesmos pensamentos e já tive nos dois lados. Normalmente, quando a gente pensa em emagrecer, as nossas ações elas são ao contrário do que a gente gostaria de ter. Então, você diz, eu preciso comer pouco, mas eu não consigo comer pouco. Eu vou lá e como bastante. Eu não posso comer doce, digamos, eu vou lá e como doce, né? Só que, ainda assim, pensando no que a gente não pode fazer e fazendo o que não se pode fazer, tudo isso acontece porque, igual nós falamos lá atrás, a gente fica preso a um padrão da sociedade ou de tentar buscar uma vida mais saudável. Em muitos casos, quando isso já se agrava muito na parte psicológica e emocional, aí o tratamento multidisciplinar é o mais indicado, né? Principalmente em casos graves, casos de obesidade mais graves, onde já está afetando a saúde, e daria para a gente falar sobre obesidade numa live inteira, sobre todos os fatores psicológicos e emocionais que a obesidade pode trazer, né, para as pessoas. Lá na live anterior também eu falei muito sobre isso, e esse é o problema das pessoas, é fazer diferente do que falam. Acho que você que está tá mais aprofundado nessa área de inteligência emocional, que faz essa parte de hipnose para emagrecimento, acho que você
podia falar um pouquinho mais para a gente de alguns casos, né, sem citar nomes, mas esse processo que acontece do comportamento do ser humano. Quando a gente fala dessa questão comportamental, é aquilo que eu tenho vindo falando agora para vocês, que por trás de tudo, absolutamente tudo na nossa vida, existe uma emoção, né? Tudo que nós fazemos tem um lado emocional. 95% da nossa vida ela é comandada pelo lado direito do cérebro, que é o nosso inconsciente, que é toda a nossa parte emocional. Então, nós acreditamos que sabemos alguma coisa, que somos donos da nossa vida, mas não sabemos nada, né? E o inconsciente, ele é algo que é impossível transformá-lo em consciente. O inconsciente você não deixa consciente, né? Freud já dizia isso, pai da psicologia. Então, muitas vezes você tem casos na sua infância. Eu tive uma cliente que ela veio fazer hipnose de emagrecimento comigo, e na infância dela, ela teve muita restrição de alimentos na família. Ela passou por necessidades, né? Ela passou fome. Então, quando tinha alimentos, o que eles faziam? Eles atacavam, né, a comida, atacavam o alimento para comer muito rápido, porque ia acabar. Então, eu tenho que comer muito e rápido porque eu não fique sem, porque vai acabar. Sendo que o processo deveria ser ao contrário. Eu preciso comer lentamente para apreciar aquilo que eu não tenho, porque eu não sei quando eu vou ter de volta. Mas isso era um processo que aconteceu quando ela era pequena, quando ela era, né, criança. Então, cria-se sinapses, criam-se conexões. É como se você pegasse um automóvel e conectasse os cabos da bateria, né? Quando você conecta o cabo da bateria, que roda energia para o motor do veículo, é a mesma coisa quando essa sinapse acontece no teu cérebro. É uma sinapse neural. Então, isso registra no teu cérebro aquela informação. E hoje, com 40 anos, ela tem os mesmos comportamentos. Porém, ela tem dificuldade de eliminar peso, né? E aí ela foi buscar realmente colocar o balão intragástrico para que auxilie ela nesse processo de emagrecimento, junto com atividade física, junto com uma reeducação alimentar, né? Por quê? Porque é um trauma que vem da infância. Então, existe uma emoção por trás quando ela come, né? Ela tem um desafio muito grande de não comer essas coisas que a gente gosta, né? Pizza, a lasanha que a Vi falou, porque desperta emoções muito grandes e ela remete coisas lá de trás. Então, através de algumas terapias, a gente trabalha lá né, na questão da infância para trazer. Então, dentro desses comportamentos todos, existem emoções que precisam ser trabalhadas, identificadas, causas que vêm desde muito pequeno. E essas causas, muitas vezes, elas não são percebidas pela nossa cabecinha, no nosso consciente, né? Por quê? Porque está escondido, está lá atrás. Né? A questão... Pode falar, Vi. Tem alguns autores até, e daí, para você que está nos assistindo, se vocês quiserem, vocês podem me chamar no privado depois, eu disponibilizo os artigos que eu levantei para estar falando tudo isso que eu estou falando para vocês hoje. E um dos autores, ele cita a amamentação e o desmame, que isso também é crucial para o processo de ganho de peso na fase adulta. Esse trauma, de repente, de você não ter sido amamentado como deveria, ou ter sido feito um desmame muito brusco. Ele cita sobre isso também. Mas, normalmente, são coisas que aconteceram da fase uterina até os 9 anos, né, Alex? Isso. Até os 15, você falou, né? Os autores que eu li, eles falavam em até 9 anos, mas daí depende de cada caso e de cada estudo, né? A gente coloca o 9 como uma métrica, que cortou aqui para mim. Tá? Mas normalmente é nessa faixa etária. A gente coloca o 9 como um teto, sabe? Porque a maior parte dessas questões acontece da fase uterina até os 7, que a gente diz. Mas a gente coloca um teto
porque tem algumas pessoas que até os 9 ela está armazenando, registrando muito profundo isso inconscientemente, né? Então, esses comportamentos podem ser adquiridos, Alex? Pode. Pode ser que você não tenha passado por necessidade na sua infância, mas você adotou um hábito de comer muito rápido. Por quê? Porque, de repente, você tinha pouco tempo para horário de almoço, para suas refeições, seja quais forem, né? Você tinha que levar filho, escola, ou você estava na tua época de faculdade, então você tinha que sair acordava muito cedo, precisava tomar seu café da manhã, sair correndo para a faculdade, da faculdade para o trabalho para casa. Então você tinha pouco tempo para comer porque você tinha que se deslocar, era tudo muito longe, a faculdade do trabalho para casa. Então você perdia muito tempo em deslocamento. Então você acaba criando um hábito, né? Eu vou forçar aqui mais uma vez, hashtag fica a dica, leia o livro do Poder do Hábito. E só antes de eu continuar, Vi, eu vou fechar aqui para o programa Business in Action só, e a gente continua aqui na página do Instituto com vocês. Então, só agradecer a audiência do programa Business in Action, espero vê-los novamente no próximo programa. E se você quiser continuar vendo essa conversa, esse bate-papo com a Vivi Oliveira, mentora de emagrecimento, é só entrar aqui no canal da Central TV, canal 525 da NET, também 59.1 da TV Transamérica, e procurar pelo nosso programa que vai ficar aqui gravado nos canais do YouTube das emissoras. Uma ótima noite para vocês e bom descanso. A gente segue aqui com o Instituto Action Mind.